E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Superman, o que há de errado com verdade, justiça e um futuro melhor? Cara, tem coisa errada nesse título aí. Mas, enfim pessoal, vamos dar uma conferida nessa edição que traz uma história premiada do Superman. Se eu não me engano, essa história ela foi publicada no Brasil originalmente em Superman número 8, cara, ou número 7 da Panini, né? Na primeira publicação do Superman pela Panini, quando a Panini tinha recém assumido o editorial da DC aqui no Brasil, publicava até naquele formatão, né? Que era o tamanho de uma edição deluxe, né? Uma edição definitiva no caso das edições nacionais, né? Mas em capa cartão. Então foi publicada ali. Eu acho que já foi republicada em alguma outra edição, alguma edição comemorativa do Superman, alguma coleção especial, se eu não me engano, já saiu aqui, eu acho, naqueles especiais de 70 anos, alguma coisa do tipo, né, 75 anos. Mas, enfim, vamos lá, vamos dar uma conferida na edição. A edição tem capa cartão, papel couché, conta com verniz localizado na capa, que dá um detalhe bem legal. Tá, contra a capa da edição e a Elite, né? Reúne Action Comics 775 em 48 páginas, com as capas, né, 52. E, pessoal, essa história aqui, como ela é uma história premiada e é realmente uma história muito legal de se ler, ela foi adaptada inclusive numa animação, se chama Superman versus a Elite. Já é um desenho muito legal. Essa, infelizmente, eu não tenho o DVD dela. Na época eu acho que saiu, eu já tinha parado de comprar DVD, meio que era um hobby que eu tinha, né? Que eu sempre gostei muito de animação e tudo assim, inclusive as da DC. Mas conforme chegou o Blu-ray, eu não vi mais sentido em comprar DVD, né? E logo também chegou o streaming e plataformas digitais, então meio que não fez muito mais sentido para mim ficar acumulando material físico, né? Mídia física em casa. Mas vamos lá. A edição tem essa guarda não, né? A segunda e a terceira capa, né? Formando essa arte aqui. Né? Lá dentro, se eu conseguir localizar ela, eu mostro para vocês. E aqui tá os responsáveis por essa história. Roteiro do Joe Kelly, desenhos do Doug Mahnke e Lee Bermejo. Cara, interessante ver o Lee Bermejo fazendo um desenho completamente diferente do que a gente está acostumado a ver ele fazer hoje em dia, né? Que são artes assim extremamente trabalhadas, né? Aqui num desenho mais simples assim, cara, é bem diferente de ver, né? Vários finalistas, arte finalistas, né? Colorista Rob Schwager, tradução do JP Martins, e letras do Miguel Ângelo Tessitori. Superman criado pelo Jerry Siegel com o Joe Shuster. E aqui tem uma introdução do Samir Naliato, editor da Panini. Aí que ele fala, né, a questão do surgimento do Superman, né, as qualidades do Superman, as coisas que vieram a fazer ele a se tornar o ícone mundial que ele é, né, e fala também do surgimento de heróis mais malvadões, né, cara, vamos colocar dessa forma aqui, né, ao longo dos anos, e aqui, né, ele até pergunta, né, o Superman ainda é relevante num mundo desse jeito, né, com personagens agindo dessa forma, o Superman ainda é relevante, né? Então é um detalhe bem interessante, né, dessa história aqui. E aqui, pessoal, tá a capa original, né? What's so funny about truth, justice and the American way, né? Basicamente assim, né, o que há de tão engraçado com verdade, justiça e o jeito americano? Por que mudar para um futuro melhor, né? Cara, qual que é o sentido disso? Aí vamos relembrar aqui. Há poucos anos atrás, quando a DC lançou o Jonathan Kent como Superman, né? Inclusive fez ele se tornar Yagi,
ela lançou, se eu não me engano, acho que foi uma história também com esse título, ou tinha esse slogan na capa, não me lembro bem, mas era justamente substituía American Way por um futuro melhor, né? O jeito americano por um futuro melhor. Isso aí, cara, deu o que falar, né, cara, lá fora. Né? Inclusive, o colorista, cara, o Gabriel Taib, né, coloriu muito Lanterna Verde ali na fase do Jones e do... cara, esqueci o nome do outro roteirista aqui, mas escrevia a tropa, né? Então ele coloriu muito ali naquela época. E, cara, um dos melhores coloristas que a DC já teve, sem sombra de dúvida. E, cara, ele fechou o tempo lá, velho, o clima lá na redação da DC lá, cara, ele saiu, né, porque isso aí, tipo assim, já tava vendo muitas coisas que o pessoal já tava passando do limite, mas isso aí pra ele foi demais, né. E assim, vai aquela, por que a DC, por que a Panini mudou isso aqui nessa história? Essa história é uma republicação, não é uma história atual, né, a DC, beleza, quis fazer uma história atual e substituiu, já é um problema, né. Mas de segunda a DC, isso ali é para poder colocar o Superman de uma forma mais mundial, né? Tirar essa questão mais americana ali do título e que o personagem está inserido para inserir ele deixar ele mais, como é que fala, mais acessível para o público mundial. Cara, sinceramente, velho, eu acho uma tremenda de uma idiotice, né? Eu acho que o motivo, na verdade, é outro. Até porque, cara, o personagem não deixou de ser americano, não deixou de ser criado por americanos de uma editora americana, entendeu? Então, né, simplesmente mudar isso aí por mudar, cara, não me convence. Por esse motivo, pelo menos, cara, não me convence mesmo. Então, assim, para mim o que faz sentido, né, que é o que o pessoal mais comentou, American Way, né, o jeito americano, tá ligado mais ao conservadorismo, né, e todas as virtudes que vêm com isso, né, cara? E a DC, hoje, né, com a Marvel e várias outras empresas aí, são esquerda até a alma, né, cara? Então, assim, acredito que eles mudaram por conta disso aí. Não tem nada a ver com questão cultural, tornar o personagem mais acessível, nem nada. Se fosse assim, mangá não fazia sucesso em lugar nenhum. Né? E mangá tá cada vez mais estourando aí, cara. Sempre teve obras incríveis e vai continuar tendo. E japonês está pouco se lixando se você aceita ou não a cultura deles, né? Tanto que o que faz nós gostarmos dos mangás é justamente estar inserido na cultura deles, né? Justamente com os quadrinhos também, né? Nós passamos a gostar tanto de quadrinhos porque foi algo cultural dos Estados Unidos que nós abraçamos aqui. Aí vai falar que vai simplesmente mudar por conta disso, cara. Sinceramente, velho, é ridículo, cara. Muito ridículo mesmo, velho. Mas, enfim, né? Não sei se a Panini fez isso da própria cabeça dela, né? Porque fizeram recentemente lá na história do Jonathan Kent, né? Mas isso aqui é uma história antiga, não é uma história recente, né? Ou se isso é uma imposição da DC. Vai republicar, mas tem que republicar do jeito novo, né? Do futuro melhor, e não com o jeito americano. Cara, o jeito americano sempre para mim sempre funcionou muito bem, cara. Né? Reconheço todas as virtudes que vêm com isso. É algo que nunca representou o mal, né? Nunca tentaram passar uma mensagem ruim através do jeito americano, sempre foram coisas boas, então, cara, não tem problema nenhum com isso, sinceramente. Se alguém tem, cara, então sinto muito, cara, mas precisa abrir mais a mente aí. Mas bem, pessoal, vamos à história, enfim. Cara, aparece um grupo, né? A Elite, obviamente. E, cara, eles são extremamente violentos. Mas eles resolvem as coisas, sabe? Mas são muito violentos, cara, sabe? Chegam a ser cruéis, né? E rapidamente, né, começa a questão de um debate, né? Se esses caras não são melhores que o Superman, né? Porque o Superman nunca matou ninguém, os caras sempre ele prendia os caras voltam para poder dar trabalho novamente. A Elite já chegou e resolveu e resolve as coisas, né? Então assim, né, os caras não voltam mais para dar trabalho, né? Só que assim, eles, cara, eles não têm tipo uma régua para medir, o tipo assim, pô, o cara fez um crime, cometeu um crime leve, o outro cara cometeu uma atrocidade, esse cara tem que ser morto. Eles não têm disso não, cara. Tá aloprando ali, filho, é morte para qualquer um, né? Então assim, para eles passarem,
de um ponto, né, que, tipo assim, já passaram do ponto demais, né? Mas para eles começarem a fazer isso com pessoas inocentes, cara, a destruírem pessoas inocentes, cara, pouco custa, né? A gente vai ver várias coisas que eles fizeram aqui, inclusive o universo afora, cara, que assim, é terrível, sabe? E gera esse debate por conta dessa questão, né? O Superman é bom, não mata, né? Sempre procura a melhor solução para resolver os problemas. E aparecem esses caras malvadões, né? Que vão lá e resolvem do jeito deles, basicamente, sabe? E acaba colocando o Superman em rota de colisão com esses caras. Eles são incrivelmente poderosos, velho. São realmente muito poderosos, né? Que a gente chega até mesmo a pensar, velho, cara, se o Superman sair no fight com esses quatro caras aí, velho, como é que vai ficar isso aí, velho? Né? A gente chega a ter essa sensação assim, né, cara? Aqui, né, tem um detalhe interessante, né, as crianças brincando aqui e acaba que o garotinho que tá de Superman, ele acaba querendo não brincar mais, né? E coisas que vão acontecendo por conta disso, né? E as pessoas na cidade, todo mundo meio que discutindo, né? Superman ou Elite, né? Quem acaba sendo melhor pro mundo e tudo mais, sabe? E os Homens de Preto aí, né, cara? Estilo MIB, os Homens de Preto. E é basicamente isso, pessoal. A história não é grande, ela é curtinha, né? 48 páginas apenas, né? 52 páginas total aqui da edição. É bem pouca coisa, mas ela é bem trabalhadinha, cara, sabe? Se fosse publicado hoje, essa história não teria menos do que 6 capítulos, né? Dependendo, publicariam até em uma maxi-série de 12, né? Para render bastante o assunto aqui, né? Mas a história, cara, é muito legal, né? O preço, velho, é muito alto. Sinceramente, o preço da edição, cara, R$ 30,90 ou R$ 31,90. Não, desculpa, errei. Errei feio aqui, pessoal. R$ 22,90. Cara, já vi edições mais caras, sinceramente, né? Não tá barato, obviamente, mas já vi coisa muito mais cara aí, né? Sendo publicada em formato semelhante. Então, assim, não tá barato, cara, mas, né, como é uma boa história, acho que dá pra correr atrás, viu? Sinceramente, né? Independente de esperar um pouquinho, pegar um descontinho ali, já dá para dar uma ajuda a mais, né? O que pega mais é o número de páginas, que é pouco. Mas, cara, tirando isso daí, né? A edição tá excelente. Capa cartão, papel couché, verniz localizado, né? Lombada canoa, né? O grampinho, que é a melhor coisa que tem para mim, sinceramente. Então, assim, basicamente é isso, cara. Tem a possibilidade também de conhecer essa história através da animação, né? A animação ela aborda alguns pontos a mais ali, né? Como a história é muito curtinha, na animação ela fica maior, é uma animação de 1 hora e pouco, né? 1 hora e 10 mais ou menos ali, cara. E, velho, magnífico. Qualquer um dos dois que você pegar, você vai estar pegando um excelente entretenimento, cara. Tem esse problema aí, né? Ao meu ver, aqui na edição nacional, mas fora isso aí, cara, a HQ é maravilhosa, né? Vale muito a pena aí. O final é muito interessante. Deixa eu tentar achar aquela página que eu tinha citado para vocês. Aqui, ó. Que tá na terceira e na segunda e na terceira capa. É essa imagem aqui, pessoal. Vocês podem ver ali. E tá aí, pessoal. Basicamente é isso. Muito obrigado quem assistiu. Se gostou, deixa um like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.